palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Leremos os 2 primeiros versículos e depois do versículo 32 até o final do capítulo. Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Sermão profético, a destruição do templo. A sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E a partir do versículo 32, do mesmo capítulo. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vamos orar. Senhor, lemos a Tua palavra, suplicamos, Senhor, que prepares os corações, os nossos corações, como um terreno fértil para acolhê-la, a fim de que produza frutos para a vida eterna. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e auxilia-nos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nessa noite nós vamos tratar, ainda que brevemente, eu creio que o assunto seria mais adequado, quem sabe, para uma aula de escola dominical, mas nós vamos tentá-lo fazer num formato e com brevidade para que possamos ter aqui uma síntese daquilo que é chamado sermão escatológico. Escatológico no sentido que a Bíblia pode ser colocada de uma forma sistemática de algumas doutrinas principais. Escatologia quer dizer o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Esse fato é encontrado nos evangelhos sinóticos, isso é, aqueles evangelhos que olham para os mesmos fatos, com óticas diferentes, mas numa mesma direção. E no evangelho de Marcos, nós encontramos aqui esse fato narrado de uma forma mais sintética, mais resumida. E podemos dividir esse capítulo 13, que eu aconselharia a todos que lessem depois, né, nas suas casas. Ele pode ser dividido em 5 partes. O primeiro, que é a destruição do templo. Depois fala sobre o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e, finalmente, 2 parábolas de advertência. Nós vamos fixar-nos em uma dessas parábolas. Meus irmãos, de início, aqueles que conhecem a Escritura sabem da grandiosidade do templo. É o templo de Herodes, que trazia muito também, quase que da grandeza do templo de Salomão. E Jesus, então, está com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras e tinha uma visão muito clara do templo, onde hoje está uma mesquita. Mas ali era o templo do povo de Deus. Então, estando lá, e antes já haviam passado e chegado a esse monte, os discípulos ficaram admirados daquelas construções do templo. Existem muitas coisas que causam impacto em nós, não só coisas materiais, construções, mas também acontecimentos. Muitas coisas nós ficamos impactados. E os discípulos estavam admirados com aquele edifício, a construção do templo, dizendo: Mestre, que pedra, que construções.
E não só a questão da construção em si, mas o que representava o templo na vida do povo de Deus. Era ali que se realizavam os sacrifícios diuturnamente, e era, na verdade, um sinal da presença de Deus entre o povo. Ali dirigiam as tribos de Judá. E nessa pergunta que eles fazem aqui a Jesus, nós encontramos de uma forma mais clara e num duplo aspecto, no Evangelho de Mateus, que é o texto sinótico também, que diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Em Mateus nós percebemos que a pergunta, a indagação, ela vai um pouco além. Quando Jesus disse que o templo seria derribado, e eles perguntaram não somente em referência ao templo, mas quando seria a consumação dos séculos, aquilo que popularmente as pessoas chamam quando será o fim do mundo, não é? Então, eles queriam sinais que apontassem. O sinal não se confunde com a realidade, ele aponta a realidade, e era uma realidade imensa, né? Por si só, a queda do templo, derribar o templo, era uma coisa impensável. Como derrubar o templo, que é o centro religioso, onde nos reunimos, onde prestamos o culto a Deus, onde são oferecidos sacrifícios? Não só derribar o templo, mas como seria a própria consumação dos séculos? Como se daria isso? Quais seriam os sinais? Como identificá-los? Eles estavam bastante curiosos quanto ao futuro. Como hoje também as pessoas nos procuram, falam: mas será que isso é um sinal do tempo? Aquilo é um sinal dos tempos? Não é? Eles estavam preocupados muito mais com os sinais dos tempos, com o futuro, que propriamente com o dever, com os seus deveres, com as suas obrigações e com uma vida de responsabilidade. E Jesus, então, responde, não para satisfazer as suas curiosidades, mas para orientá-los como reagirem diante de eventos grandiosos, portentosos, coisas que aconteceriam. A pergunta tem a ver realmente com o fim do mundo. Era um evento, uma profecia do templo, era um evento tomado como figura do outro. Aqueles dois fatos estão associados e um serve para ilustrar o outro: a queda do templo de Jerusalém e a consumação dos séculos. O que Jesus coloca diante deles é o seguinte: quais as prevenções, quais os cuidados que eles deveriam ter, tanto em relação àquele incidente que estava prestes a acontecer, como em relação também ao final daquilo que eles chamam realmente a consumação dos séculos. Muito bem, então Jesus, ele começa a falar a eles o seguinte: vede que ninguém vos engane. Então ele começa primeiro a dizer o seguinte: se essas coisas vão acontecer, vocês tomem cuidado para não serem enganados. Já que as pessoas haviam rejeitado o Cristo ostensivamente, então viriam muitos enganadores, e eles precisavam estar atentos para não serem enganados. Disse: não vos assusteis, quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim aconteça, mas antes ainda não é o fim. O cuidado para não ser enganado e para não ficarem atemorizados, dizendo: olha, é o fim do mundo, é tanta guerra, tanta confusão, ainda não é o fim. Até então havia prosperado a paz romana, havia muita paz, muita comunicação entre os povos, mas começavam então a surgir todos esses conflitos, e naturalmente os filhos de Deus ficariam assustados. Ele disse: não vos assusteis. E disse também para que eles ficassem de sobreaviso,
Estai, pois, de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. Disse, a liberdade de vocês vai ser cerceada. Chegará esse tempo. Então, vocês vão ser levados aos tribunais, né? Mas existe um propósito em tudo isso. É para que vocês sejam um testemunho para essas pessoas, para os reis, para os governadores. Inclusive, vocês não precisam ensaiar um discurso nesse momento, porque aquilo que o Espírito Santo colocar, vocês terão que responder e falar de uma maneira adequada. Mas disse também que algumas coisas boas aconteceriam. Ele disse, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações, não necessariamente a cada pessoa nesse mundo, mas a todas as nações, que fosse uma força evidente que o Evangelho atingiu realmente o universo, a todas as nações. E disse também, quando, pois, vos levarem a entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Nós já falamos sobre isso, né? Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele está dizendo que chegaria um tempo de perseguição, e que as pessoas seriam odiadas por causa do nome de Cristo. Há pessoas que são odiadas por outros motivos, porque são ignorantes, porque se intrometem na vida alheia, mas muitas vezes o cristão é odiado por causa do nome de Cristo. E chegaria um ponto até dentro do âmbito familiar, isso iria acontecer. Mas ele disse, aquele que perseverar até o fim. Naturalmente, só perseveram aqueles que são escolhidos. Nós vamos ver nesse texto as referências aos escolhidos, que Deus ia abreviar aqueles dias por causa dos escolhidos, que haveria engano, mas não seria possível enganar os escolhidos. Então, diante de tudo isso, que eles deveriam estar de sobreaviso, deveriam tomar cuidado com os falsos profetas, aqueles que vêm para enganar, que seriam perseguidos, né, que haveria conflitos. Ele dá algum conselho, então, diante da iminência desses fatos. E quais são os conselhos que ele diz assim? Quando virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso é quando o templo seria profanado, como já havia sido no tempo de Antíoco Epifanes. É muito interessante nós vermos a literatura do tempo intertestamentário. Foi quando chegar esse tempo que vai ser profanado, aquelas coisas santas, aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso é, vocês não resistam, vocês não vão entrar numa luta em campo aberto, mas vocês fujam para os montes. Também disse, o que tiver no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O eirado na Palestina, o telhado não era telha, era um lugar plano, quase como se fosse uma laje hoje, mas não era uma laje, era um lugar plano, onde as pessoas ficavam ali no frescor da tarde. Ele disse, olha, quando chegar esse tempo, e vocês corram, vocês não entrem nem na casa para retirar alguma coisa. Quando nós não lemos que o caso de lugares que estão pegando fogo, ou quando uma casa está caindo, e a pessoa volta para pegar alguma coisa, e é acolhida naquele flagelo, naquela catástrofe. Então, quando vocês não fiquem pensando isso, não entrem numa luta aberta, vão para os montes, e também não desçam lá na casa para pegar alguma coisa que você acha de valor, né? Você acha que tenha valor, não desça. Também disse, o que estiver no campo, não volte para buscar a capa, a sua capa. Alguém que estava relativamente distante, quem sabe trabalhando, e falou, agora, bom, já que eu tenho que fugir, eu não estou preparado, eu tenho que voltar a buscar a minha capa. Não, você não volte, vá em frente. E daí ele faz alguns lamentos desses dias terríveis que vão acontecer. Nesse lamento ele diz,
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Naturalmente, o sofrimento seria muito maior. Hoje, no período de gravidez, aqueles estão aumentando e tem ainda relativamente conforto, embora seja um período também difícil, né? Mas naqueles tempos seria muito mais difícil diante de uma opressão, de uma invasão. O Tito Vespasiano veio com o seu exército romano, cercou a cidade de Jerusalém e durante muito tempo havia ali fome, havia muita coisa para eles se renderem, para eles se entregarem. E foi, ai das que estiverem grávidas, orai para que isso não suceda no inverno. O inverno para eles era um tempo muito difícil também, né? Um tempo gélido nas montanhas para se refugiarem. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Ele está referindo a uma tribulação. Tribulação que houve literalmente naqueles dias que antecederam a tomada da cidade de Jerusalém e a derrubada daquilo que era mais precioso para o povo de Deus, que era o templo. Hoje nós estamos em vantagem, Deus pode ser adorado em qualquer lugar, muito embora nós prezamos a casa de Deus, e se nós estamos aqui é porque Deus tocou no nosso coração e nós temos esse desejo, né, de estarmos juntos adorando a Deus. Mas quando vai chegar esse tempo de invadir Jerusalém e de derribar o templo, não vai haver mais sacrifício, não vai haver mais culto, nunca houve um tempo e nunca mais haverá. Há coisas que acontecem na história que as pessoas se dão conta e só quando se torna uma memória, a gente vê, nossa, foi realmente muito grave. Aquilo foi muito grave que aconteceu naqueles dias. Flávio Josefo, que tem livro interessante que narra a história desses acontecimentos, né? Como o templo foi envolto em chamas, fala desse momento. E Jesus aqui está dizendo, eu gosto de estudar escatologia em outros textos, naturalmente, mas é muito interessante ouvir dos lábios de Jesus, né? Diz assim, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, houve um momento de alívio, né? Passou aquele tempo e houve um propósito. E foi então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ele acolá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Deus abreviou aqueles dias e também os sinais eram de tal natureza que poderiam enganar os próprios eleitos. Hoje nós temos visto muitos sinais aí fajutos, né? Não são realmente nada, é para enganar as pessoas simples. Mas Satanás permitirá que aconteçam certas coisas que levarão realmente as pessoas ao desespero. Estai, pois, de sobreaviso, tudo vos tenho predito, tudo vos tenho predito. Os falsos profetas, eles trabalham em águas turbulentas. É num tempo como nós estamos vivendo agora, e às vezes com falsos ensinos, enganando, tirando vantagens pessoais, mas nós devemos estar firmados nas Escrituras, estudá-la, e esse texto nos auxilia em muito, porque ele fala da parousia, fala da volta de Cristo, né? Principalmente aqui no versículo 24 a 27, que diz, mas naqueles dias, após a referida tribulação, nós cremos firmemente que Jesus virá depois da tribulação. Muitos advogam, têm um pensamento que os crentes não passarão pela tribulação, né? Lá em Apocalipse fala, quem são esses de vestes brancas? São aqueles que vieram da grande tribulação. Aqui são dois fatos de tribulação, um apontando para o outro, são fatos interligados, como nos estudos da profecia, que houve tribulação naqueles dias e haverá também no final. E diz, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então enviará os anjos e reunirá os escolhidos dos quatro ventos, aqui fala escolhidos outra vez, da extremidade da terra
até a extremidade do céu. O que está dizendo o texto aqui? Que primeiro vai haver uma desordem, porque mesmo esse acontecimento, ele é comparado a uma mulher que está no período da gravidez. É quando começam as contrações, as pequenas dores, até que há o clímax, né? E depois passa de uma vez, é alegria, é um ser que vem ao mundo. E ele está dizendo o seguinte: primeiro vai haver um período de muitas turbulências. No caso, ele fala aqui o sol, a lua, as estrelas. Então virá aquele que vai estabelecer a ordem nesse cosmos, nesse universo. Porque não é só a nossa salvação, mas é uma restauração desse mundo. Nós não somente seremos novas criaturas, mas haverá o que? Um novo céu e uma nova terra. Então é uma restauração plena que vai haver. E pela ordem haverá ressurreição, haverá o arrebatamento no sentido de que, não popularmente como naquele romance popular Deixados para Trás, que está tão em voga hoje aí, né? Mas é que quando Cristo vier, os que estão mortos ressuscitarão e nós estivermos vivos, iremos ao encontro dele. Então, esse para nós é o arrebatamento. O juízo, onde haverá separação dos justos e dos ímpios, e agora então haverá o fim do sofrimento. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, haverá um novo céus e uma nova terra. É muito gostoso nós vemos o Apocalipse que começa apresentando a visão do Cristo glorificado. Ali fala que seus olhos são como chamas de fogo, ele vê todas as coisas, ele viu o sofrimento do povo. Seus cabelos eram brancos como a lã, falando da sua antiguidade. Vai descrevendo Cristo, e lá no capítulo 21, então vai falar sobre o novo céus e a nova terra. Então, nesse mundo aqui, nós nos preocupamos com muita coisa. Nós choramos, ficamos pensando, será que um filho, uma filha, meu amigo, vai se perder? Não vai aceitar a Jesus Cristo, entender o Evangelho? Mas isso depois não vai haver mais isso. Ninguém vai levantar uma lágrima mais. Nós entristecemos, nunca mais vamos nos entristecer futuramente por causa de quaisquer fatos. Então, diante disso, nós já vamos pensando nessa última parábola. Não dá tempo para ver as duas, que ela está ilustrando como devemos nos portar agora em questão de vigilância. E no versículo 33 diz o seguinte: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Eles não sabiam exatamente quando seria a derrubada do templo. Aconteceu mais ou menos uns 30 anos depois que Cristo havia dito essas palavras. Ele diz, não vai passar essa geração sem que isso aconteça. Não passaram 40 anos, houve a invasão de Jerusalém e a derribada do templo. Da mesma forma, nós não sabemos agora quando será a volta de Cristo, mas nós sabemos que precisamos vigiar. E nós precisamos vigiar, meus irmãos, como? É lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, colocando nos nossos corações, participando da Santa Ceia. Foi um grande prejuízo para nós esse tempo, para os crentes. Também as orações comunitárias. Quando alguém está orando, nós não fazemos a nossa oração ao mesmo tempo. Nós não oramos cada um em voz alta, cada um da sua maneira. Quando alguém está orando, nós estamos dizendo no nosso coração, amém. Quando nós queremos orar a nossa maneira, nós oramos em casa, oramos particularmente, mas no templo nós acompanhamos aquele irmão ou irmã que está orando. Então, nessa parábola, ele está dizendo o seguinte, que é como um homem que, ausentando-se do país, ele fez uma viagem internacional. Não era um lugar próximo, era uma viagem que não sabemos quanto tempo ele voltaria. E feito essa viagem, o que ele fez? Ele deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos. Falou, agora vocês é que têm que tomar conta de tudo isso. Vocês têm as suas tarefas. A cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então, aqui vai falar dos nossos deveres. A cada um tem uma obrigação. Nós temos deveres.
Eu fico pensando hoje como as pessoas não têm obrigação para com nada. Ninguém é obrigado a participar de um coral, mas no momento que ele participa de uma atividade coletiva, que é espontânea, ele tem as suas obrigações. Ninguém é obrigado a participar de certas coisas, mas quando ele tem uma vida responsável. E se nós somos cristãos, nós temos que viver uma vida responsável como cristão. Nós temos as nossas responsabilidades, né? Os nossos deveres. Então, ele disse, esse homem saiu, deu dever às pessoas, falou, porteiro, você vigia, cada um tem sua obrigação, eu não sei quando vou voltar. E diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Que, porém, vos digo a todos, vigiai. Agora imagine aquele homem que fez a viagem, chega lá e vê todo mundo negligente, todo mundo relaxado, todo mundo nervoso, todo mundo dormindo, as pessoas dormindo. Não, nós temos uma missão a cumprir nessa crise que precede a parousia, o retorno de Cristo. O mundo está em crise. Eu não quero ficar falando mais, já cansei, não quero estar falando em pandemia, e sermão de pandemia, estudo de pandemia, nada disso. Nós vamos falar realmente agora da nossa esperança, de necessidade de mudanças, né? Então, enquanto nós estamos nesse tempo, nós temos os nossos deveres e devemos vigiar em oração os ensinamentos da palavra de Deus e dotados então de um espírito de serviço. O que nós fazemos aqui tem muito a ver com o que faremos na eternidade. Existe um galardão, eu creio que existe um relacionamento, existe uma descontinuidade, mas existe uma continuidade também. O galardão não é baseado em coisas materiais, né? Como muitas coisas hoje, eu sou crente, então eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Essas coisas Deus pode dar o conforto temporariamente, como deu ao rico, que foi parar num lugar de tormento e falou, olha, você na terra você teve tudo que você quis. Você extraiu da terra tudo que você quis. Lázaro não teve nada, né? Então agora ele está na bem-aventurança, não por não ter nada, é porque ele confiava em Deus. O Lázaro quer dizer, Eleazar quer dizer, o Senhor é o meu amparo, né? Ele confiava em Deus, enquanto o rico era prepotente e não pensava nem em Deus e nem no próximo. Ele queria viver a vida dele. Banquete, ele não tinha olhos para ver o mendigo ali à porta, da sua porta, né? Então, nós temos responsabilidade, porque não sabeis a que hora virá o Senhor da casa. Então são destacados alguns momentos que ele poderia vir. Se ele viria à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ou se de manhã. Nós temos alguns hinos muito expressivos que falam, nós não cantamos só porque gostamos, nós gostamos de cantar, né? Mas tem muita letra. Tem um que diz assim, esse império do mal, e é um império do mal mesmo, vem, Senhor, destruir. O mal não é abstrato. Enquanto o ímpio não for destruído, o mal estará aqui na terra. É por isso que a gente lê os salmos imprecatórios que fala que até de uma certa violência em relação aos ímpios, porque o mal não é abstrato. Enquanto muitas pessoas não forem julgadas e separadas, o mal permanecerá. E o hino diz, vem esse império do mal, vem, Senhor, destruir. Rei celeste, vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Os nossos hinos devem expressar verdades bíblicas. Não é só ritmo, pode ter ritmo também, não há nada errado com o ritmo, não é? Mas deve expressar essas verdades, e uma delas é o anelo pela volta de Cristo para a destruição do mal e para a glória de Deus. Para que ele, vindo inesperadamente, não vos ache dormindo. Não vos ache dormindo. Hoje as pessoas estão com muito medo, não vou entrar aqui em pormenores, do socialismo, do comunismo, e por causa de questões religiosas principalmente, liberdades individuais, mas o grande perigo não é exatamente o comunismo
socialismo é o sonambulismo. É a igreja que está numa letargia e está dormindo. E esse é o grande perigo. Vai chegar o dono da casa, aquele que viajou para uma viagem internacional. E quando ele chega, estão todos dormindo, estão todos acomodados. Então, é preciso tomar cuidado, que a dor daqueles dias e da dor da tribulação que virá, que antecederá a volta de Cristo, será antes da volta de Cristo, a grande tribulação, pode levar a pessoa ao desânimo, à sonolência, à apostasia. A apostasia tem acontecido agora também. É interessante que as pessoas que às vezes apartam-se da comunidade da igreja acabam se apartando do nosso convívio e da nossa amizade. Nós poderíamos manter a amizade normalmente, mas há uma coisa que dificulta. Quando alguém abandonou o apóstolo Paulo, chamado Demas, eu falei assim, porque Demas me abandonou amando o presente século. Não abandonou só a Paulo, abandonou o cristianismo, abandonou a fé. A apostasia tem acontecido, mas ela vai se acelerar, ela vai se intensificar, a tal ponto que a pergunta permanece: quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará fé na terra? Não, muito pouco, porque a tendência é essa, Por aumentar até a própria ciência, o amor de muitos se esfriará. Essa questão tecnológica aí nós transmitirmos o culto online, é muito interessante, mas eu creio que isso contribui, em um certo sentido, para a frieza na fé. É a minha maneira de ver, essa situação. Mesmo antes dessa questão emergencial, muitas pessoas me procuraram, pastor, eu não pude ir, mas eu acompanhei lá, eu assisti, eu assisti o culto. Não, na igreja, com todas as nossas dificuldades, e é um aprendizado, Deus vai nos moldando e vai nos levando como irmãos, Quando nós dizemos Pai Nosso, meu Pai, seu Pai, dessa convivência. Então, os dias são maus, e é preciso tomar cuidado também, porque a apostasia está aí. Resistir às aflições da tribulação. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nesse texto diz aqui, nem o Filho do Homem. Jesus encarnado, como homem, ele se esvaziou e preferiu se abster dessa questão de datas. Isso aí levou muito, até igrejas se formaram por questões de cálculos de data e essas coisas todas. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não há. Ele sempre falou que não deve haver essa preocupação. O que deve haver é vigilância, é preparo. Os sinais, eles existem, mostram realmente o perigo, mas não são de tal natureza de identificar exatamente a ocasião. Então, se nós pudéssemos calcular quando seria, muitas pessoas falam, bom, eu vou viver assim até a 11ª hora. Quando estiver chegando o momento, daí então eu vou mudar minha vida. Muitas pessoas dizem, quando eu for mais velho, mais para frente. Não, o melhor é o crente orar cada dia e se preparar cada dia para a vinda de Cristo, para esse grande evento. Assim como aquelas pessoas receberam orientação como deviam agir, quando eles vissem a situação ali, fugir para a Judéia, não ficar pegando coisa em casa, não se apegar às coisas. Também nós somos orientados como devemos proceder antes da volta de Cristo. O melhor é orar. É como Noé, que dia a dia, aquele servo de Deus sozinho, zombado por todos, ridicularizado. Muita gente tem medo de ser ridicularizado, principalmente jovem tem medo de ser ridicularizado. Mas ele, movido pelo temor, cada dia ele estava preparado para deixar este mundo. Nós vamos deixar esse mundo mais cedo ou mais tarde, às vezes muito antes do que pensamos. E devemos estar, então, em comunhão com Deus. E os que estiverem vivos, seus nomes estarão no livro da vida. A redenção está vindo cada dia em Cristo. Ele será visto nos céus. É o fim do sofrimento, da separação, do isolamento. Muitas pessoas que já não tinham tanta vida social, nesses dias se viram mais desesperadas ainda. Às vezes não tinham por dificuldade, porque tem pessoas que têm dificuldade para fazer amizade. Tem pessoa que quando chega as pessoas já vão se afastando um pouco, porque é sempre com um pezinho para trás, sempre com uma crítica.
pessoas difíceis, né? E agora nós vimos pessoas que foram quase à loucura, porque aquele medo, né, exagerado, né? E nós não sabemos tantas coisas, não vamos entrar aqui em situação, mas o ser humano ele sente necessidade de comunhão com Deus e comunhão com o próximo. E esse tempo triste, muitos esquecem da vinda de Cristo. Não importa quanto valor os homens nos deem, não importa que eles zombem de nós, e existe realmente uma urgência, e ele virá. E Jesus disse, o que eu porém vos digo a todos, vigiai. Eu estou dizendo isso a vocês 12, aos apóstolos, mas não estou dizendo também a todos. Todos vigiem, se preparem. Por quê? Porque o dono da casa virá. Há uma palavra que diz assim, presta conta da tua administração, porque não poderás continuar nela. Todos nós teremos que prestar conta. Então, será que o dono da casa poderá vir à tarde? Muitos achavam que Cristo ia voltar logo em seguida. O próprio apóstolo Paulo tinha esse pensamento, né? E eles trabalharam muito, evangelizaram logo no início. E eles não tinham esses meios de comunicação que nós temos. Mas fizeram muito, um a um. Talvez seja o método mais eficiente e melhor a confrontação, face a face, conversarmos com as pessoas. E muitos morreram nessa esperança e não tiveram nenhum prejuízo. Paulo disse, os que morreram não levam nenhum prejuízo. Você não deve se entristecer por eles. Todos estaremos naquele dia. Também, será que ele virá à noite, diz aqui o texto, a vigília da noite. Houve períodos escuros, de trevas, principalmente na Idade Média. Havia poucos exemplares da Bíblia, não estava na língua do povo. Havia um desconhecimento total das Escrituras. As pessoas queriam comprar a salvação através das obras, das boas obras. Faziam penitências, sacrifícios. Era um tempo de trevas. Então, nesse tempo também houve manifestação de Deus, porque as pessoas achavam o seguinte, nós não vamos nos perder, porque o máximo que pode acontecer comigo é eu morrer lá no purgatório. Eu fico lá no purgatório um tempo, e depois desse tempo eu vou realmente para os céus, quando a Bíblia nem fala em purgatório. Foi inclusive uma estratégia para arrecadar dinheiro. Outra coisa, igreja e arrecadação é preciso tomar cuidado. Nós arrecadamos com um propósito, né? Não estamos pregando para arrecadar, né? Nós arrecadamos para pregar, e o que temos é com um propósito bem definido, de um investimento na hora certa e com o propósito certo, por aqueles que são responsáveis pela administração. Também no período de manhã, quando o galo canta. Alguém disse que o galo cantou no tempo de Lutero, porque nós podemos questionar alguma coisa do temperamento de Lutero. Ele não era perfeito mesmo, né? Mas uma coisa nós devemos entender, que ele enfrentou um milênio de tradição. Ele traduziu as Escrituras para o vernáculo. Foi impressa as Escrituras. Podemos ver Calvino, um teólogo profundo, que volta-se para as Escrituras, né? Aqueles precursores, Pedro Valdo, Savonarola, também Eurico Zwinglio, o Wycliffe, que é chamado a estrela da Reforma, né? Os huguenotes, os Calvinistas na Escócia. Quantos pastores eram mortos na frente dos membros da igreja, né? E eles permaneceram firmes. Hoje, talvez por causa dessa liberdade que nós temos, que as pessoas não valorizam, mas esses homens lutaram naquele tempo que tinha sido o tempo das trevas da Idade Média. Mas isso também, que ele poderá vir na manhã, no alvorecer. Eu sempre disse que eu gosto muito de um hino, eu preciso pegar e dizer que nós veremos a Jesus na manhã gloriosa. É um pressuposto de alguém que diz, que imagina poeticamente, que numa manhã Cristo estaria voltando. Diz, nós veremos a Jesus na manhã gloriosa. Então, a nossa grande preocupação é que aquele que foi para o país distante, quem é esse? É Cristo. Cristo, ele fez o seu trabalho, ele voltou para o Pai e falou, agora vocês trabalhem e vigiem, cada um tem o seu dever, nosso dever maior é a de evangelização, e
eu vou voltar. E se ele voltar na manhã, então nós não teremos mais preocupações, nós não teremos sofrimentos, nós não derramaremos mais lágrimas. O templo, aquele ícone religioso, e tudo mais ficará aqui. Esse templo ficará aqui, todas as coisas ficarão aqui. Nós estamos unidos a Cristo, nosso Senhor. Então, aguardando a vinda de Jesus, devemos trabalhar para que quando Ele vier, Ele não nos encontre dormindo, negligenciando. E tomar aqueles cuidados, não ir atrás de enganadores. Muitas mensagens hoje são subjetivistas, o que eu senti, o que eu imagino, a cura do corpo, não é a cura da alma, a ressurreição do corpo. Não fala do arrependimento, de nova vida. Muito difícil hoje nós vermos uma pregação que vá ao cerne do Evangelho. São apenas para satisfazer o egoísmo de pessoas não convertidas, para agradar o ímpio, quando que o próprio culto não é para o ímpio, o culto é para o crente. É claro que existem elementos que a pessoa que ainda não é regenerada, ele aprecia, mas o culto é um culto que é prestado pelos crentes em Cristo Jesus. Então, nós terminamos com esse texto. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Eles não sabiam quando seria a tribulação, que culminaria com a destruição do templo. Nós não sabemos, temos sinais de quando será a tribulação que virá sobre a terra, intensificará, mais ainda, será muito mais ainda. E essa tribulação precederá a volta de Cristo. E depois haverá, então, novos céus e nova terra. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua própria obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Que Deus nos abençoe, que essa palavra esteja no nosso coração e que o Espírito crie em nós aquelas atitudes próprias para que possamos vencer como filhos de Deus.